Olá, amigos e amigas, participantes do estudo do Centro Espírita Jesus de Nazaré, nossa querida casa de oração, casa de trabalho, né? Enfim, e naturalmente casa de estudos, né? Por enquanto ainda virtual, né? Preparando aí para voltarmos presencialmente, quem sabe até no final do ano, enfim, tudo caminhando bem com a ajuda dos amigos da espiritualidade também, né? E, independente disso, prosseguiremos virtualmente, como já estamos fazendo há algum tempo, né? Nossos encontros semanais nos estudos do Evangelho e também do Livro dos Espíritos. Hoje, dando sequência no capítulo 28. Né? Antes, porém, né, vamos fazer nossa prece agradecendo ao Pai por mais esta oportunidade de estudo, do nosso encontro abençoado, né? Pedindo luz e compreensão, né? Entendimento e auxílio para praticarmos o ensinamento do Evangelho de Jesus. Assim seja. Lembrando também aos que desejarem, né, colocarem o copo ou garrafa d'água para ser energizada pelos amigos espirituais. Ok? Então, capítulo 28, ainda coletânea de preces, né? Hoje item 75 e 76. Está dentro de uma parte, dentro do capítulo 28, a parte 4. Seria um inciso, digamos assim, quarto, cujo título é Preces por aqueles que não estão mais na Terra. Então, dando essa sequência. Tá? O 75 é o prefácio. Hoje, pelos espíritos endurecidos. Tá bem? 75, prefácio. Os maus espíritos são aqueles que o arrependimento ainda não tocou, que se comprazem no mal e nele não concebem nenhum remorso, que são insensíveis às censuras, repelem a prece e frequentemente blasfemam contra o nome de Deus. São essas almas endurecidas que, depois da morte, se vingam nos homens dos sofrimentos que experimentam e perseguem com seu ódio aqueles a quem odiaram durante a vida, seja pela obsessão, seja por uma falsa influência qualquer. Ele faz também menção ao capítulo 10, número 6, e capítulo 12, número 5 e 6, já estudados. Tá bem? É interessante aqui, nós tomamos aqui uma parte do capítulo 10, sugerimos até, quem puder, né, essa releitura, vale a pena, para ajudar no entendimento aqui. Que ele menciona ali, lá no capítulo 10, no item 6, ele trata basicamente do perdão, né? Fundamental para nós podermos não só entender a situação desses espíritos endurecidos, como também sabermos como lidar com eles, né? E que não sejamos nós também espíritos endurecidos. Como a gente pode evitar isso e, mais ainda, não nos tornarmos, digamos assim, inimigos, não darmos motivo para inimizade, não darmos motivo para revide, para vinganças. Né? Então, lá no capítulo 10, ele fala do perdão, prática do bem, perdão e prática do bem, resumindo. Tá? E também da obsessão, em casos mais graves, subjugação e possessão. Entre aspas, o obsidiado e o possesso são, pois, quase sempre vítimas de uma vingança anterior, à qual provavelmente deram lugar pela sua conduta. Deus o permite para puni-los do mal que eles próprios fizeram, ou, se não o fizeram, por terem faltado com indulgência e caridade, não perdoando. Olha aí, a ausência do perdão. E ele termina lá o item sexto com palavras de Jesus, o ensinamento de Jesus, quando ele recomenda reconciliar-se o mais depressa possível com o adversário. E não é somente com vistas a apaziguar as discórdias durante a existência atual, mas evitar que elas se perpetuem nas existências futuras. Ou seja, vamos entender que é uma questão até de inteligência, né? A gente tentar se acertar, tentar perdoar, tentar resolver aqui, quando o outro supostamente tem algo contra nós, né, o que nós, porventura, tenhamos alguma mágoa ou remorso dessa pessoa, ainda espírito encarnado aqui, vamos tentar resolver. Por quê? Porque é muito mais sábio agir dessa forma, tendo em vista que depois do desencarne, esse espírito
livre da matéria, né, e nós ainda aqui encarnados, ele vai ter, por um tempo, uma certa facilidade em nos, digamos assim, nos perseguir, nos influenciar, tentar aplicar uma vingança mesmo em nós. E Deus muitas vezes permite por quê? Porque se ele tem esses sentimentos por nós, né, de certa forma, em algum momento, né, direto ou indiretamente, nós assim geramos esse sentimento nele, nós demos motivo para tal. Então daí a importância do perdão. Quando nós perdoamos, nós acertamos as contas, nós fazemos a nossa parte. Né? Se esse espírito, seja aqui encarnado, homem ou mulher, né? Se esse espírito não aceitar o perdão, não quiser, quiser persistir no seu desequilíbrio, é um problema dele, desse espírito. Mas ele não vai poder, depois ele não vai ter, digamos assim, esse direito de pedir depois, eu vou vingar, eu tenho ódio dele, eu quero me vingar dele. Não, não vai ter motivo, não vai ter como. Agora, se nós dermos motivo, brecha, né, que justifique, aí sim. É o que fala no capítulo 10º, item 6º que ele mencionou, né? Questão da obsessão. Então não vamos dar esse motivo, muito pelo contrário, vamos procurar perdoar, procurar colocar em prática, né, essa lição do perdão. Bem? Nós sabemos que em alguns momentos não é tão simples assim resolvermos certas questões, mas nós temos Jesus conosco, através de essa pleiade de amigos espirituais que nos rodeiam, né? A começar pelo próprio nosso espírito protetor, anjo guardião, e todos esses familiares, que a gente pode chamar também de anjos, espíritos amigos, né? O marido ou a esposa, o filho ou a filha, um irmão, aquele grande amigo nosso, amiga, né? Ainda encarnado aqui. Bem, isso que é fundamental. Então esse que é o X da questão. O conteúdo da lição é esse. Bem, o perdão, a prática do perdão, para que não geremos depois essa situação de perseguição, de um espírito querendo vingar, querendo acertar as contas conosco. Tá bem? Então, prosseguindo, né, já lemos o prefácio do item 775. Né? Entre os espíritos perversos há duas categorias bem distintas: aqueles que são francamente maus e os que são hipócritas. Olha só. Os que são maus, legitimamente maus, essa maldade, nesse caso ligada ainda à ignorância, né, desconhecimento, achando que tem razão, que está certo. Então ele vai diferenciar os dois, que são duas situações muito bem conhecidas nossas. Os primeiros, os que são francamente maus, verdadeiramente maus, são infinitamente mais fáceis de conduzir ao bem do que os segundos, os hipócritas. São, o mais frequentemente, de natureza bruta e grosseira, como são vistos entre os homens, entre nós encarnados, né? Que fazem o mal mais por instinto do que por cálculo e não procuram se fazer passar por melhores do que são. Quer dizer, eles são aquilo mesmo que eles são, eles se mostram. Né? Mas há neles um germe latente que é preciso fazer eclodir, o que é conseguido quase sempre com a perseverança, a firmeza unida à benevolência pelos conselhos, pelo raciocínio e pela prece. Na mediunidade, a dificuldade que eles têm em escrever o nome de Deus é indício de um temor instintivo, de uma voz íntima da consciência que lhes diz que são indignos. Aquele com quem ocorre isso está no limiar da conversão e pode-se esperar tudo dele. Basta encontrar o ponto vulnerável do coração. Isso nós sabemos por experiência, né, através de um certo tempo trabalhando em mesa mediúnica, em trabalho mediúnico de doutrinação, na verdade, a doutrinação que é uma orientação, uma instrução, um chamamento, um resgate do espírito. Né? Embora chame-se doutrinação, mas não é nada forçado. Né? É um resgate, é todo um trabalho, às vezes em mais de uma sessão, que vai amolecendo, ajuda o espírito a enxergar aquela situação miserável em que ele está, né? E é um chamamento, desperta nele esse desejo, essa vontade de sair daquela situação e de realmente trilhar o caminho do bem, ter paz no seu espírito, paz na consciência. É isso que ele diz ali. É muito mais fácil conseguir isso através desses espíritos maus,
Quantas vezes, em quantas sessões nós já vimos isso? O espírito chega daquela forma, né? Que ele é mal, que ele faz e acontece, não sei o que tal. É claro que ele ali, para ali, ele é levado muitas vezes, né? Ele está, de certa forma, até preso, entre aspas, por energias, né? Por algemas, digamos assim, energéticas, né? Através de trabalho dos irmãos que os levam, né? Para o seu próprio bem. Aqueles, se eles os levam, é porque já sabe que ele está em condições de ser resgatado, de que possa ser feito um trabalho com ele. Quantas vezes nós vemos isso? E às vezes mais de uma sessão. Às vezes até numa sessão. Às vezes aquela sessão ele já está num ponto que nós conseguimos resgatá-lo. Muitas vezes até retorna depois, né? O mesmo espírito, já com outra linguagem, já demonstrando que já não está mais naquela situação, até agradecendo, né? Quantas vezes no início da sessão ele está de um jeito e no final já está até participando conosco de oração. Olha, muito obrigado realmente por me ajudar, por me sair. Outros casos de espíritos que até questionam, poxa, mas o meu chefe, os líderes, não vão me castigar? E são orientados aqui no sentido de que não precisa se preocupar, porque a partir do momento que aceitam deixar aquela situação, né, deixar de fazer o mal, eles ganham esse direito, eles têm proteção, eles se comprometem a caminhar com Jesus. E muitas vezes até aqueles líderes até enxergam isso, às vezes até são tocados, né? E outros também são resgatados daquela mesma legião, digamos assim, né? Já aconteceu até de líderes, nós já vimos líderes em sessão mediúnica, né, com medo da vergonha. Ah, mas o que, que meus subordinados vão pensar de mim? Não, muito pelo contrário, muitos deles vão acompanhá-lo, né, trabalhando nesse sentido. Vão segui-lo, porque você vai continuar sendo um líder. Só que agora um líder do bem, você vai arrastar multidões com você, né? Isso foi conseguido. Então, nós vemos aqui em poucas palavras que ele coloca aqui, é de uma seriedade, de uma profundidade imensa nesse sentido, do trabalho com a espiritualidade. Então, prosseguindo. Os espíritos hipócritas são quase sempre muito inteligentes. Olha aí, estamos cercados, né? Tem muitos espíritos encarnados hipócritas, muitos até líderes, né? Líderes de grandes denominações, né? Que nós já estamos vendo aí, estão caindo e vão continuar caindo. Por quê? Lembrando que a Terra está partindo já para um planeta deixando de ser provas e expiações para um mundo de regeneração. Está em transição. E isso é necessário. Esses hipócritas estão caindo. Entre nós, ainda encarnados. Olha só. Que dirá os desencarnados. Então, os espíritos hipócritas são quase sempre muito inteligentes, mas não têm no coração nenhuma fibra sensível. Nada os toca. Esses são difíceis. Simulam todos os bons sentimentos para captar confiança e ficam felizes quando encontram tolos que os aceitam como santos espíritos e que eles podem governar a sua vontade. O nome de Deus, longe de lhes inspirar o menor temor, lhes serve de máscara para cobrir suas torpezas. No mundo invisível como no mundo visível, os hipócritas são seres mais perigosos porque agem na sombra e deles não se desconfia. Eles têm a aparência da fé, mas não a fé sincera. Então, como já foi dito, né, nós sabemos aí, vivemos ainda, temos vários exemplos de espíritos assim, encarnados entre nós, né, e estão aí caindo, né, na verdade. Assim como temos belos espíritos, belos exemplos de espíritos encarnados, grandes líderes, sinceros, que honram a sua posição de líderes, dessas, sejam quais denominações forem, onde estiverem, né? O importante é que trabalham verdadeiramente para Jesus, né? Esses hipócritas, sim, cairão como já estão caindo. Esses são mais difíceis de se trabalhar, né? E tudo a seu tempo, né? Nós sabemos que a lei é para todos. Nós vamos colher, sempre colhemos o que plantamos, né? E sempre nos é dado chance de nos melhorarmos e de nos redimirmos, né?
Item 7,6. A prece propriamente. Senhor, dignai-vos lançar um olhar de bondade sobre os espíritos imperfeitos que estão ainda nas trevas da ignorância e vos desconhecem. Notadamente sobre o de, neste momento, cada um mentalize aquele que nós achamos que, neste momento, necessitam muito dessas orações nossas, dessa lembrança e dessa oração, dessa prece. Bons espíritos, ajudai-nos a fazê-lo compreender que, induzindo os homens ao mal, obsidiando-os e atormentando-os, prolonga seus próprios sofrimentos. Fazei com que o exemplo de felicidade da qual gozais seja um encorajamento para ele. Espíritos que vos comprazeis ainda no mal, vindes de ouvir a prece que fizemos por vós. Ela deve vos provar que desejamos vos fazer o bem, embora façais o mal. Sois infelizes, porque é impossível ser feliz fazendo mal. Por que, pois, permanecer em pena quando depende de vós dela sair? Olhai os bons espíritos que vos cercam, vede quantos são felizes, e se não vos seria mais agradável gozar da mesma felicidade? Direis que isso vos é impossível, mas nada é impossível àquele que quer, porque Deus vos deu, como a todas as suas criaturas, a liberdade de escolher entre o bem e o mal. Quer dizer, entre a felicidade e a infelicidade, e ninguém está condenado a fazer o mal. Se tendes a vontade de fazê-lo, podeis ter a de fazer o bem e de ser feliz. Livre-arbítrio, vamos escolher com sabedoria, né? Temos nossos tropeços, as nossas quedas? Temos, mas temos também meios de sabermos que estamos, por que estamos caindo, né? E meios de sairmos dessa situação. Não só através da prece, né? Através de nós mesmos, da nossa conduta, da nossa vontade de mudar, das nossas atitudes, né? E a prece, é claro, porque nós pedimos, sempre temos os irmãos nossos maiores, mais experientes, mais evoluídos, que sempre nos auxiliam. Assim como nós temos o dever de auxiliar aqueles que ainda não estão, não têm o entendimento que nós temos já, né? Então, nós temos esse compromisso, esse dever de auxiliar. Direis que isso vos é impossível, mas nada é impossível àquele que quer, porque Deus vos deu, como a todas as suas criaturas, a liberdade de escolher entre o bem e o mal. Quer dizer, entre a felicidade e a infelicidade, ninguém está condenado a fazer o mal. Se tendes a vontade de fazê-lo, podeis ter a de fazer o bem e ser feliz. Voltai vossos olhares para Deus, elevai-vos um só instante até Ele pelo pensamento, e um raio de sua divina luz virá vos esclarecer. Dizei conosco estas simples palavras: meu Deus, eu me arrependo, perdoai-me. Experimentai o arrependimento e fazei o bem em lugar de fazer o mal, e vereis que logo sua misericórdia se estenderá sobre vós e que um bem-estar desconhecido virá substituir as angústias que sentis. Uma vez que houverdes dado um passo no bom caminho, o resto do percurso vos parecerá fácil. Compreendereis então quanto tempo haveis perdido por vossa falta de felicidade. Mas um futuro radioso e cheio de esperança se abrirá diante de vós e vos fará esquecer vosso miserável passado, cheio de perturbação e de torturas morais que seriam, para vós, o inferno se devessem durar eternamente. Dia virá em que essas torturas serão tais que, a todo preço, querereis fazê-las cessar. Quanto mais esperardes, porém, mais isso vos será difícil. Não creiais que permanecereis sempre no estado em que estáis. Não, isso é impossível. Tendes diante de vós duas perspectivas. Uma é de sofrer muito mais do que sofreis agora. A outra, de ser feliz como os bons espíritos que estão ao vosso redor. A primeira é inevitável se persistis em vossa obstinação. E um simples esforço de da vossa vontade, basta para vos tirar da má situação em que estáis. Apressai-vos, pois, porque cada dia de atraso é um dia perdido para a vossa felicidade. Bons espíritos, fazei com que estas palavras encontrem acesso nessa alma ainda atrasada, a fim de que a ajudem a se aproximar de Deus. Nós os pedimos em nome de Jesus Cristo, que teve um tão grande poder sobre os maus espíritos. Assim sendo, neste momento,
agradecemos ao Pai pela oportunidade do estudo. Aproveitamos agora nesse encerramento para vibrarmos por toda a humanidade, por todos os nossos irmãos encarnados e desencarnados, principalmente pelos nossos irmãos encarnados que ainda vivem em regiões de conflitos, de desigualdades, de injustiças, de má distribuição, por todo este nosso planeta Terra, pelos irmãos e irmãs que se encontram acidentados, adoentados, em tratamento, principalmente em casos mais severos, mais críticos, né? Tratamentos mais prolongados, mais dolorosos, internados ou não, por todos aqueles que estão em creches, orfanatos, casas de recuperação diversas, abrigos para idosos, pelos nossos irmãos das ruas, e enfim, por todos, especialmente pelos que mais carecem que recebam a nossa vibração. Bem? Então, muita paz a todos e uma semana abençoada.